bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de live de leitura de livro. Essa é a 43ª semana consecutiva. Só vamos parar amanhã, porque amanhã é feriado. Dia 1º de maio, dia do trabalhador. E eu me lembro, gente, também, né? Que amanhã eu lembro de um 1º de maio na minha vida que foi totalmente diferente. Foi um dia muito triste. A Verônica Souto entrou aqui, deve lembrar também. Dia 1º de maio, quando Ayrton Senna morreu. E, gente, quando Ayrton Senna morreu, eu não era convertida, né? Eu não era convertida. E aí, eu era super fã de Ayrton Senna, entre outras personalidades aí. Mas o Ayrton Senna era meu ídolo. E eu lembro, eu era jovem, eu já estava trabalhando, eu estava no meu primeiro emprego, que foi uma relojoaria. Quem conhece Nova Iguaçu sabe. Uma relojoaria de esquina, onde tem uma galeria de árabes, próxima à loja americana, em Nova Iguaçu. E a loja hoje, onde é acho que é da Vivo ou da TIM, sei lá, era uma relojoaria Souza. E foi meu primeiro emprego. Minha irmã arrumou para mim lá. E eu não tinha forças de tanto que eu tinha chorado. Eu nunca chorei tanto, né? Claro, acho que eu chorei agora no velório da minha mãe, né? Vai fazer 4 anos. Mas até aquele dia eu nunca tinha... Até porque eu não tinha perdido ninguém da minha família. Mas eu chorei tanto, que a minha irmã ficou preocupadíssima comigo. Ela passou lá na loja para ver como eu estava. Eu não estava, lá era vendedora de balcão, sabe, balconista, que você vendia aliança, relógio. O atendimento era no balcão, você pegava a bandeja de aliança, tinha folheado, tinha ouro, tinha prata, todos os tipos de aliança, de tudo, né? De anéis, cordão. E eu não estava no balcão. Minha irmã foi e pediu pro dono para me liberar, para vocês terem ideia do quanto eu fiquei mal nesse 1º de maio. Deixa eu mandar aqui, gente, convidar aqui as pessoas. O Instagram é isso aí, gente. Eu vou vencer o Instagram, hein? Instagram, eu vou vencer você. Vou vencer você pelo cansaço. Eu creio que em breve você vai entregar tanto o meu conteúdo, tanto, declaro isso aqui ao vivo. Eu vou alcançar muitas pessoas, muitas pessoas. Pode ter certeza, Instagram. E você vai me ajudar nisso, tá? Você vai me ajudar nisso. Você está me sabotando, Instagram. Mas isso vai mudar, eu vou virar o jogo. Você vai começar a entregar meu conteúdo. Não vai ser porque você gosta de mim, não. Vai ser para a glória de Deus. Então, olha, Verônica, eu tô aqui falando, nem sei, né? Falha ao enviar. É assim que tem acontecido. Eu envio, né? Eu não sei mais o propósito, tá? Enfim, é isso. Poucas pessoas são notificadas e olha que eu envio aqui, mas aí algumas dá falha no envio, eu não sei mais o que fazer, de verdade, sabe? Mas vamos lá, 30 de abril, né? Vamos ver o que Deus tem. Senhor, nos dá resposta nessa manhã. Olha, nas mãos do olheiro. Ontem a palavra foi sobre vasos lá no culto. Meu marido pregou e ele pregou sobre a importância de sermos vaso, né? Como um vaso deve estar, o que um vaso não deve ter. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, inclusive ele leu também esse texto, leu outros, mas esse, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei
ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Jeremias 18, do 1 ao 4. O ofício do olheiro é uma arte antiga que envolve habilidade, criatividade e muita paciência. Se você visitar uma olaria em atividade, observará que, enquanto tira as impurezas do barro que está na roda, o artista vai moldando a argila até formar uma bela peça. Se uma delas se quebra, ele não a despreza, mas recomeça o seu projeto. É isso aí, minha amiga. Ele recomeça o seu projeto. O Senhor, o grande olheiro da nossa vida, também trabalha dessa maneira. Ele é especialista em recomeços. A Bíblia está repleta de histórias que nos revelam como Deus se empenha em transformar trajetórias que pareciam fracassadas, perdidas e sem esperança em biografias que geram vida, salvação e glorificam o seu nome. Ele é quem intervém quando tudo parece sem solução e não permite que a queda de Adão e Eva atue como uma sentença eterna para a humanidade. Por meio de Cristo, ele redimiu todas as coisas. Bom dia, bom dia. Por isso mesmo, mulher, não duvide do poder restaurador do Pai. Quando se sentir como um vaso de barro quebrado, as frustrações e decepções podem tirar as nossas forças e provocar desânimo em nosso coração. Mas não devemos nos esquecer de que estamos nas mãos do olheiro, que permanece constantemente trabalhando e não parará até que sua obra em nós esteja completa. Na passagem de Jeremias, o vaso que se quebrou na mão do olheiro foi restaurado. A esperança pode existir, pois carregamos a garantia de que o Criador jamais desiste de sua criação. Não tenha medo quando as circunstâncias não estiverem caminhando do modo como você deseja. Afinal de contas, Deus é perito em transformar a aparente maldição em bênção. Ele certamente usará o sofrimento como uma oportunidade para moldar você de acordo com a sua vontade. Bom dia, Rejane. Seja bem-vinda. Então, é isso. Esteja disponível, acessível e flexível ao olheiro, porque ele pode a qualquer momento te desfazer e refazer da maneira perfeita e maravilhosa que ele quer. Amém? Então é sobre isso. Vamos lá. Estamos no capítulo 7, gente. Como eu falei para vocês, os capítulos desse livro, eles são bem extensos. É muito conteúdo, né, gente? É muito conteúdo. Mas esse livro, ele tem falado bastante. E é um livro, sabe, Verônica, pra gente ler e reler. Ler e reler. Porque ele traz muita comparação, muitos exemplos de empresas, então a gente consegue se enquadrar dentro desses exemplos que o autor traz aqui. Esse capítulo 7, deixa eu dar uma relembrada aqui, ele está falando como chegar ao ponto de virada. Se você se recusar a levar em conta a lei da difusão, da inovação, vai pagar caro por isso. Em 1997, eu não sei como se pronuncia isso aqui, tá? Active, não sei se é assim.
É, isso aí. Entrava no mercado como um novo e notável dispositivo. Poucos discordariam que, da época em que o produto foi lançado até hoje... Deixa eu ver aqui a pronúncia, gente, peraí. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Peraí, para eu poder falar certo. Deixa eu ver aqui, cadê? A pronúncia de tivo em inglês é tavo, taivo. O T e o V são pronunciados como in, time e very, respectivamente, enquanto o U é um som longo. Taivo. Nunca ouvi falar, tá? Desculpe a minha ignorância, mas a gente está aqui para aprender juntos. É um dispositivo. Poucos discordariam que, da época em que o produto foi lançado até hoje, a Taivo teve o produto da mais alta qualidade em sua categoria. O trabalho de relações públicas da companhia fora extraordinário. Eles tinham conseguido um conhecimento espontâneo com o qual a maioria das marcas pode apenas sonhar. Mais do que alcançar status do termo genérico, como Gillette, Band-Aid, a marca tornou-se um verbo na língua inglesa. To taivo. Eles estavam bem financiados com capital de risco e tinham uma tecnologia que poderia de fato reinventar o modo como consumimos televisão. O problema foi que o marketing da tecnologia visou diretamente o meio da curva em forma de sino, vendo que o produto era atraente no mercado de massa, eles ignoraram a lei da difusão da inovação e focaram nas massas. Para completar, tentaram se dirigir à maioria descrente, explicando o que o produto fazia, em vez de declarar por que a companhia ou o produto existiam. Tentaram convencer com recursos e benefícios, basicamente disseram ao mercado de massa: temos um produto novo, ele permite pausar transmissões ao vivo, pula os comerciais, permite retroceder uma transmissão ao vivo, memoriza seus hábitos e grava programas para você sem que você precise programar isso. Os analistas ficaram intrigados em relação às perspectivas da Taivo, bem como as de seu concorrente, Replay, uma startup sustentada por capital de risco. Um pesquisador de mercado estimou que os chamados receptores pessoais de TV chegariam a 760 mil assinantes no fim do primeiro ano. A Taivo, enfim, deu a partida em 1999. Mike Hunsrey e Jim Barton, dois ex-colegas que fundaram a companhia, estavam certos de que o público que assistia à TV estava pronto. E talvez estivesse, se pelo menos a Taivo soubesse como falar com ele. No entanto, apesar do entusiasmo entre analistas e tecnófilos, as vendas foram uma enorme decepção. A Taivo vendeu cerca de 48 mil unidades no primeiro ano. Enquanto isso, a Replay, que incluía entre os financiadores os fundadores da Netscape, não conseguiu ter continuidade e se envolveu em um litígio com as redes de televisão relacionado ao modo como permitia aos espectadores pular o anúncio. Em 2000, a companhia adotou uma nova estratégia e poucos meses depois foi vendida para a Sonic Blue,
que mais tarde declarou falência. Os analistas ficaram perplexos com o fraco desempenho das vendas do aparelho da Taivo. A companhia parecia ter tudo a seu favor, afinal, eles tinham a receita do sucesso, um produto de grande qualidade, dinheiro e condições de mercado ideais. Em 2002, depois da Taivo estar no seu mercado, havia 3 anos, uma matéria no Advertising Age resumia bem: há mais casas nos Estados Unidos com banheiros externos do que com Taivos. Na época havia nos Estados Unidos 671 mil lares com banheiros externos e entre 504 mil a 514 mil lares com Taivo. Não só as vendas foram baixas, como a companhia também não se saiu bem com seus acionistas. Na época da primeira oferta pública de ações no outono de 1999, uma ação da Taivo era negociada por pouco mais de $40. Poucos meses depois, alcançou o seu preço máximo, a pouco mais de $50. O valor da ação foi diminuindo durante o restante do ano, e a não ser em 3 períodos curtos desde 2001. Uma ação nunca foi negociada por mais de $10. Se você aplicar os princípios do círculo dourado, que é o quê? O porquê, o como e o quê. Lembra disso? Cadê? A resposta é clara. As pessoas não compram o que você faz. Gente, isso precisa ficar muito claro. E se a gente ler esse livro aqui todo, né? A gente já está mais da metade do livro. A gente está na página 137. E a gente sair daqui, dessa leitura, entendendo que o meu público, aquilo que eu vendo, o meu serviço, Verônica vende produto, eu vendo serviço. Se a gente conseguir entender que o nosso público, eles não compram o quê? Eles não compram o produto da Verônica, eles compram o porquê dela. O porquê daquele livro, o porquê daquele devocional, o porquê daquela caneta. Eles compram o porquê, tá? Porque o produto eles podem comprar de qualquer um, mas é o porquê que faz eles escolherem você. É o seu porquê que faz com que o público escolha onde eles vão comprar, gente. Gente, muitas vezes a gente vê até nas casas de eletrodomésticos que antigamente eu lembro da febre das Casas Bahia. Não sei se vocês lembram disso. A febre que foi as Casas Bahia. Quando as Casas Bahia... O auge mesmo. Gente, por que as pessoas compravam nas Casas Bahia? Tinha um personagem... Eu esqueci o nome daquele personagem. Mas era o quê? A figura dele era um baianinho. Certo? Cadê? Personagem das Casas Bahia. Não é. Agora tá muito digital. Nome do personagem. O baianinho, né? Mas aqui, achei. Era um... E eu vou falar mais pra você. Ó, talvez Verônica concorde comigo. O que aconteceu? Esse mascote, é o mascote das Casas Bahia, ele tinha um chapéu de nordestino, de cangaceiro, tipo cangaceiro.
Por quê, gente? E hoje ele tem um bonezinho, é um garotinho. Mas o sucesso das Casas Bahia, o resultado das Casas Bahia hoje não é o mesmo das Casas Bahia quando ela foi lançada. Porque aquele baianinho de chapéu de cangaceiro conectava. Era o porquê. Era o porquê. Ele conectava a um público baixa renda, que poderia ir nas Casas Bahia e parcelar em 12 vezes. E aquele mascote atraía esse público que queria e precisava parcelar em 12 vezes. Porque é como se aquele baianinho entendesse a dificuldade que o povo passa. Deu para entender? Então, o porquê das Casas Bahia era como se as Casas Bahia quisessem facilitar, e era exatamente essa palavra, facilitar o acesso para aquelas pessoas para comprar a cama dos sonhos, um fogão novo, uma geladeira nova e parcelar. Deu para entender? Ah, gente, o tempo vira e a gente fica como, né? Vamos lá. O que a Taiwo deveria ter feito era falar sobre aquilo em que acreditava. Deveria ter falado por que o produto foi inventado para começo de conversa e depois partido para compartilhar sua invenção com inovadores e adotantes iniciais que acreditassem no que eles acreditavam. Se tivessem começado seu discurso de venda pelo porquê de o produto existir em primeiro lugar, este teria se tornado a demonstração de uma causa mais elevada. Uma prova do porquê, se o círculo dourado deles estivesse equilibrado, o resultado poderia ter sido bem diferente. Compare a lista original de recursos e benefícios com uma versão revista que começa pelo porquê. Se você é o tipo de pessoa Se você é o tipo de pessoa que gosta de ter controle total sobre cada aspecto da vida, temos um produto para você. Ele permite pausar a transmissão ao vivo, pulos comerciais, permite retroceder uma transmissão ao vivo, memoriza seus hábitos e grava programas para você, sem que você precise programar isso. Nessa versão, todos os recursos e benefícios racionais servem como demonstração tangível. Exatamente, ficou registrado na mente das pessoas a questão do crediário, do acesso, da facilidade, a conexão, né, com as pessoas que precisam, né? Então, assim, é muito forte essa relação das Casas Bahia. Nessa versão, todos os recursos e benefícios racionais servem como demonstração tangível do porquê por trás da existência do produto e não das razões para a compra em si. O porquê é a crença que impulsiona a decisão de comprar. O que ele faz é um jeito de racionalizar o apelo do produto. Então, vamos deixar as coisas claras, cada coisa no seu lugar. Então, anote aí para você não esquecer. O porquê são as emoções. É o que vai mexer. E vilana, tá sumida, né? Você tem que falar comigo. Seja bem-vinda. O porquê são as emoções. Então, o que? A razão. Você precisa... Ah, Sandra, então a venda é feita só pelo porquê? Não. São partes, são estágios da venda. A primeira impressão que tem que ficar é através do porquê.
Porque eu vou colocar o seguro Êxodos, que é a seguradora na qual a Evilana e seu esposo trabalham, né? Então, por que eu vou contratar Êxodos? Escreve aí para mim, ô Ivilana, o porquê eu devo Isabel Panzo. Gente, Isabel é de Angola, é uma maravilhosa analista comportamental, coach também, assim como eu, uma amiga que o digital me deu. É uma maravilhosa Isabel. Não sei se ela vai ficar na live, né? Que eu não consigo, gente. As pessoas entram, saem assim. Eu nem mais fico presa aqui a quantidade. E Vilana, qual é o porquê? Qual é a parte que a Êxodos ela entra no emocional das pessoas? O que vocês querem sanar, trazer? Qual é a solução para o problema das pessoas? Qual é a cura para a dor das pessoas? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, da Taivo, né, que é essa empresa aqui de tecnologia. Olha aqui quando está conectado à emoção, ao porquê. Olha a chamada que vem antes de dizer o que a Taivo faz. Então, o que é o porquê? O porquê é aquela frase de impacto que a gente tem no Instagram. Eu vou dizer para você, ó. Vou abrir o meu Instagram para falar para você qual é a minha frase de impacto, ó. Mais de 20 anos de venda. Ajudo empreendedoras a desbloquear seus negócios e aumentar faturamento em 30 dias. Eu falei aqui que eu ajudo a desbloquear os seus negócios, aumentar o faturamento e ainda coloca a data em até 30 dias. Pronto, eu já mexi com a emoção da pessoa. Caramba, quem não quer desbloquear o seu negócio? Quem não quer aumentar faturamento? E quem não quer fazer isso em 30 dias? Fala pra mim. Eu mexi com as emoções dessa pessoa. Eu ativei desejo. Deu para entender? Deu para entender, Verônica? Vamos ver a papel colorido? Tá faltando papel colorido? Tá faltando o seu porquê na sua bio. Tá faltando o seu porquê na sua bio. Ok? Vamos ver a Êxodos, que tá aqui com a gente também. É com o Êxodos benefícios. Eu não lembro. É Êxodos, Vilana? Sim, só que aí você tem que criar uma frase de impacto, né? Eu posso te ajudar. Aí, mesmo que a gente já possa adiantar isso para você, né? Você vai entrar na mentoria, eu posso te adiantar aí pra gente mudar. Fala aí o seu Instagram, o Instagram da Êxodo, só pra eu entrar aqui. Oi, Vilano, eu não tô achando, acho que eu tô escrevendo errado. Êxodo, deixa eu ver se é isso. Não tá aparecendo a foto do Paulo aqui. Eu lembro que tinha foto do Paulo, não tinha? Êxodos. Então, mas não tá indo. Êxodos benefício, mas aqui tá. Não, mas não é a do Paulo. Êxodo dos benefícios. Então, eu tô aqui no êxodo dos benefícios, mas é o do símbolo azul. Não é a do Paulo, é o que tem
5.000 aqui, seguidores. Mas, enfim. Deu para você entender? As pessoas, elas serão atraídas no primeiro momento pelo porquê. Pelo que você vai mexer com o emocional dela. Depois, ela vai querer saber a parte racional. E qual é a parte racional? O que eu faço? E aí vem o meu o quê? O quê? A razão. E aí aqui no livro ele diz, olha o ok aqui. Permite pausar a transmissão ao vivo, no caso da Taivo aqui, pula comerciais, permite retroceder uma transmissão ao vivo, memoriza seus hábitos. Deu para entender, gente? Então, o cliente, ele compra pelo porquê, ele é atraído pelo porquê e depois você vai detalhar para ele o quê? Como você faz o que faz. É isso. O cliente é atraído pelo porquê e depois pelo como você faz o que faz. É isso. Deixa eu anotar aqui no nosso bloquinho. Eu quero anotar a frase que a Verônica Souto pegou aqui. Gente, quero mostrar para vocês. Eu tô aqui no Keep, acho que é assim que se fala. Vou mostrar aqui para vocês, as minhas mentoradas. Aqui, eu vou registrar o acompanhamento delas, o acompanhamento delas. Tudo que eu for fazer uma sessão, os avanços, vai ficar tudo registrado aqui. E olha que legal isso aqui. Aí, isso aqui é uma das fichas aqui, as mentoradas. Mas eu tenho aqui, o dos livros, tá vendo? Todos os livros que eu já li com vocês aqui em live, tá tudo aqui registrado, os insights. Olha quantos livros. As cinco linguagens do perdão, menos é mais, hashtag um dia sem reclamar, tá tudo aqui, registrado. Olha quanto conteúdo e a gente tá aqui. No Comece pelo Porquê. Hoje eu vou anotar aqui mais um insight. Oi, Nil, seja bem-vinda. A Nil vai ser a minha próxima mentorada aí, eu tenho certeza. Tenho certeza, tá? A Vilana já vai entrar, falta a Nil entrar. Vou colocar aqui o insight. O porquê são as emoções. São as emoções, as crenças. Emoções e crenças. E o que? Eita. E o que? A razão. Depois eu edito aqui melhor. E o que eu falei aqui, hein? Então, assim, o cliente, anota aí. O cliente é atraído pelo porquê. E em seguida, esclarecido pelo como você faz o que faz. É mais ou menos isso. O cliente é atraído pelo porquê e em seguida esclarecido pelo como você faz o que faz.
Ok? É isso. Vamos seguir aqui. Confirmando os fracassos em alcançar o segmento correto do mercado, a Taivo ofereceu uma explicação muito racional para o que estava acontecendo. Até as pessoas o terem nas mãos, disse Rebecca Bayer, porta-voz da Taivo, ao The New York Times, em 2000. Elas não compreendem porque precisam dele. Se esta linha de raciocínio estivesse correta, nenhuma nova tecnologia jamais se estabeleceria. O que evidentemente não é verdade. Embora a senhora Bayer, tivesse razão quanto à dificuldade do mercado de massa de compreender o valor do produto, a falha da Taivo de não se comunicar de maneira adequada e o fato de não dirigir ao lado esquerdo da curva para educar e estimular a adoção do produto é que foram as causas de tão poucas pessoas o terem nas mãos. O que ela disse aqui? Que são as pessoas que não entendem o que a empresa queria oferecer. Beleza. Se as pessoas não entendem, eu tenho que achar uma linguagem de acessar essas pessoas, já que elas são importantes para mim, para o meu negócio. Tá bom, Evilana. Então deu para entender? A falha não é das pessoas, gente. As pessoas não são obrigadas a entenderem as coisas. Nós precisamos nos fazer entendidos. Quando a pessoa chega no meu Instagram, se ela não entender o que eu faço, e isso, gente, há pouco tempo eu descobri, tá? Eu não tinha noção disso, de ter uma bio mais enxuta e poderosa. Aqui a pessoa entra aqui, ela sabe do que eu tô falando, ela sabe que eu vou falar de vendas, de desbloqueio, de negócio, de aumentar faturamento. Ok? Então a minha linguagem precisa ser clara, as minhas postagens precisam ser claras. Tudo isso precisa ser claro. As pessoas não são obrigadas a entenderem. Esse é o problema. Ainda que milhões de espectadores americanos usassem a Taivo como um verbo para descrever como recorreriam a alguns recursos enquanto assistiam à TV, eles não estavam usando o sistema da Taivo para fazer isso, e sim o gravador digital de vídeo fornecido pela empresa de TV a cabo ou via satélite. Muitos tentam argumentar que o fracasso da Taivo deve-se à melhor distribuição das companhias de TV a cabo. Mas nós sabemos que as pessoas costumam abandonar seus hábitos, pagar um preço alto ou se submeter a uma inconveniência para comprar um produto que ressoa nelas em um nível visceral. Até pouco tempo, pessoas que quisessem uma Harley Davidson customizada esperavam de 6 meses a 1 ano pela entrega. Por qualquer critério, isso é simplesmente um serviço ruim. Os consumidores poderiam entregar em uma agência da Kawasaki e sair na hora com uma moto novinha. Poderiam encontrar um modelo muito semelhante, com potência semelhante e talvez até mais barato. Mas se submeteram ao inconveniente por vontade própria, não porque estivessem no mercado procurando uma motocicleta, mas porque queriam uma Harley Davidson. Eles queriam o porquê da Harley Davidson. Quem tem uma Harley Davidson não é uma pessoa comum. É isso. Quem compra na papel colorido não é um leitor comum. É isso que você precisa descobrir. O que eu preciso dizer para atrair as pessoas certas? Qual é o meu porquê que vai conectar com o porquê de compra da pessoa? Qual é o meu porquê de vida, de história, que vai conectar com o porquê de compra do meu cliente? Do cliente
certo. Olha, eu aqui no escuro esse tempo todo. Esqueci de abrir a cortininha. Deu pra entender? Gente, ó, quando eu jogo o cabelo assim, é porque o cabelo tá, ó, embaraçadérrimo, tá? Aí pra não prender, eu dou um charmezinho aqui, jogo. Nem fica tão bom, mas é a maneira que eu achei de ficar. Ok? Ok. Cadê? A Taivo não é a primeira a ignorar esses sólidos princípios. E não será a última. A tecnologia de rádio por satélite, como a Sirius, a XM Rádio, seguiu um caminho parecido. Oi, Nick. Seguiu um caminho parecido. As companhias ofereciam uma nova tecnologia bem anunciada, bem financiada, que tentava convencer os usuários. Pela Jaque. Tá, então, tá bem organizada, mas não tem o seu porquê. E o que conecta é o porquê. Ó, vou pegar de uma pessoa que tem. Ó, vou pegar uma que eu fiz, ó, da loja Cairós, tá? A loja Cairós, tô falando de livraria, né? Qual é o porquê da loja Cairós? Compartilhar a fé e inspirar a comunidade. Aí ela colocou o versículo: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Por quê? Cairós, tempo de Deus. Qual é o porquê? Compartilhar a fé e inspirar a comunidade, tá? Vou pegar uma outra aqui. Pegando dentro do seu segmento. Essa daqui. Ó, tem uma aqui que é maravilhosa, mas ela também não tem o porquê. Não tem o porquê. Enfim, tá? Deixa eu ver aqui o da Jaque. Jaque Empreende. O porquê aqui tá dizendo o que ela faz. Mas tem um pouco do porquê. No dela tem, entendeu? Então assim, tá faltando alguma coisa aí do seu porquê. O que te moveu a fazer? Que é a história aí da papel colorido, ok? Deixa eu só finalizar essa parte aqui. Ai, deixa eu tirar dessa tela que tá... Ai, fica muita luz. As companhias ofereciam uma nova tecnologia bem anunciada, bem financiada, que tentava convencer os usuários com uma promessa de recursos e benefícios racionais. Acho que ficou ruim de ler. Fica melhor assim. Mesmo com um impressionante conjunto de endossos de celebridades, inclusive os dos astro do rap Snoop Dogg e do ícone pop da década de 1970, David Bowie, a tecnologia ainda não pegou. Quando você começa pelo porquê, os que acreditam no que você acredita são atraídos para você por razões muito pessoais. São esses que são sensíveis a seus valores e suas crenças. A gente se conecta, gente, presta atenção, com
a história de vida daquela pessoa, o porquê dela e até com a crença que ela tem. A gente se conecta. Entende? Os que acreditam no que você acredita são atraídos para você por razões muito pessoais. São esses que são sensíveis a seus valores e suas crenças, não à qualidade dos seus produtos. Olha, eles são atraídos pelos seus valores e suas crenças e não pelo que o seu produto faz. Esse é o segredo. Seu papel no processo é ser claro quanto a quais são o propósito, a causa ou a crença pela qual você existe. E demonstrar como seus produtos e serviços ajudam a fazer essa causa avançar. Na ausência de um porquê, as novas ideias e tecnologias logo estão fazendo um jogo de preço e recursos. Um claro sinal da ausência de um porquê e de uma escorregada para os status de commodity não foi a tecnologia que falhou, mas a maneira como as companhias tentaram vendê-la. O rádio via satélite não substituiu o rádio em nenhum aspecto significativo, mesmo quando Sirius e XM se fundiram, na esperança de que a força conjunta de suas empresas ajudariam a mudar sua sorte. As ações da companhia eram vendidas por menos de 50 centavos cada, e na última vez que verifiquei, a XM estava oferecendo, para dar impulso a seu produto, uma promoção, entrega grátis e a alegação de ser o serviço de rádio via satélite número 1 dos Estados Unidos, com mais de 170 estações. Eu vou parar aqui, porque senão vai ficar incompleto o assunto, porque é longo aqui, ó. Aí amanhã a gente termina esse capítulo e já entra na parte 4, como mobilizar aqueles que acreditam, e aí vai entrar no capítulo 8, comece pelo porquê, mas saiba como. Gente, é muito conteúdo, eu sei. Mas é um conteúdo esclarecedor. Até aqui, pegue o principal. O que é o principal desse livro até aqui, Sandra? O cliente compra pelo porquê. Ele compra pelos seus valores, ele compra pelas crenças, ele compra pela emoção. Ok? Depois que ele for atraído, aí você vai explicar como fazer o que tem que fazer. O que o seu produto faz? De que maneira ele faz? Depois. Primeiro ele quer saber o porquê. Show? Vamos tirar o print? Ontem eu nem tirei o print, Verônica, porque não entregou, né? Não entregou nada. Eu fiquei a live sozinha, né? Você teve aquele probleminha. Eu fiquei a live sozinha e aí não tinha... Nem lembrei de tirar o print, eu mesmo. Gente. Bora tirar. Deixa eu virar um pouquinho. Peraí. Aqui. Foi? Gente, em breve... Cadê? Em breve eu terei um iPhone para poder tirar uma foto melhor, né? As fotos saem muito embaçadas. Ah, não voltou os comentários. As fotos saem muito embaçadas. As minhas, né, que eu tô falando. Não as que vocês mandam, não. As minhas. Show?
Foi. Amanhã a live é às 9 também. Ah, não, amanhã não tem live, né, gente? Amanhã não tem live, amanhã é feriado, dia 1º. A live vai ser na sexta, 9 horas, ok? Beijos, fiquem na paz. Tchau. Ah, gente, deixa eu falar, né? Deixar algo gravado aqui. Lives ao vivo aqui no Instagram, lives gravadas no meu canal no YouTube. Me ajuda lá, compartilha, comenta, entra no canal. Qual o canal, Sandra? Motivada para Motivar. E se você quer adquirir esse livro ou qualquer outro livro que eu já tenha lido nas lives ou algum livro que eu ainda não li, gente, com desconto, é só você chamar Papel Colorido RJ, Papel Colorido RJ, começar a seguir. Sua tarefa, a primeira tarefa é seguir. A segunda é lá tirar suas dúvidas e perguntar sobre os livros que a Papel Colorido tem lá, tá bom? E se não tiver, a Verônica consegue encomendar e ver com ela a questão da entrega, tá bom, gente? E toda terça-feira, preste atenção aqui, toda terça-feira a Papel Colorido está no final do calçadão de Nova Iguaçu, naquela praça Rui Barbosa, se eu não me engano, onde fica de frente para o Banco do Brasil, para o Bradesco. A Papel Colorido está ali. Então, você pode encomendar o seu livro e ir lá retirar. Ou dali, a Verônica consegue enviar no Moto Uber. É Moto Uber, né, que se fala? Para te entregar. Então, fica tudo mais fácil, tá bom? Então, para de dar desculpa. Isso, perto da Pacheco. Fica mais próximo da farmácia, né? Então, para de dar desculpa. Ah, não consigo comprar. Consegue sim, agora tu consegue. Tá bom? Beijos, fiquem na paz.